Quero deixar uma palavra de Deus para você, está lá em Lucas capítulo 18. E também antes de eu ler essa palavra, eu quero falar algo que aconteceu, que uma pessoa postou no meu Facebook dizendo bem assim, que era para pedir para os pastores parar, de pedir para as mulheres orar pelos teus maridos, para que elas parem de orar, porque muitas mulheres estão orando para o seu marido e tem muitas delas que na casa eles estão apanhando, muita briga, e eles acham que o pastor está incentivando as mulheres a orar e acontecer isso na casa e não fazer nada. Eu quero deixar bem claro para você, mulher, que não é conhecedora de Deus ainda, que você não conhece a Deus ainda, porque aquela que conhece sabe a palavra de Deus. Ela não pega a palavra de Deus e retorce. Presta atenção nessa palavra, mulher e homem. Eu vou deixar essa palavra e eu quero dizer assim que nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum obreiro fala para a pessoa, para uma mulher orar pelo seu marido, e se ele estiver te agredindo, que você não procure outras coisas, você somente ora. Nunca aconteceu isso e nunca vai acontecer. Presta atenção nessa palavra, que no finalzinho eu vou explicar o porquê nenhuma pessoa que fala de Deus e sabe que uma mulher está sendo espancada na casa, vai pedir para que ela só fique de joelho, porque se ela ficar só de joelho, ela vai apanhar muito. Daí que ela vai apanhar. Então, quando uma pessoa lê a palavra de Deus e ora, intercede pela vida do teu esposo, se ela estiver passando por esse problema, não significa que é para ela só orar. Será que você já não parou, não prestou atenção? Se você diz que conhece muito bem a palavra de Deus, se você diz que eu sei o que é falar de Deus, eu sei o que é Deus. Então presta atenção que nessa palavra diz assim, oração. Oração significa para você orar. Ore pelo teu marido, interceda pela vida dele. E segundo, oração, ação. Está acontecendo isso na tua casa? Você está orando e está acontecendo isso na tua casa? Procura justiça. Presta atenção agora nessa palavra que eu vou deixar para você e você vai entender o porquê. Está lá em Lucas capítulo 18. A palavra, a parábola do juiz. Quer dizer assim, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo, ai, que não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E o Senhor, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? Que quer dizer, Deus disse. Se ouviu que o juiz disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Então essa palavra, meus irmãos, eu vou deixar bem claro para essa pessoa que está... Eu não vou dizer assim que é o demônio não, porque nem tudo é o demônio, nem tudo é o diabo. Nem tudo que nós fazemos é o diabo. É falta de nós vigiar mais as coisas de Deus. Aqui essa mulher, ela tinha uma causa que tinha que ser julgada. Eu creio que ela acreditava em Deus. Eu creio que essa mulher, ela orava a Deus. Porque ela foi persistente para aquele juiz. Eu creio que ela, mesmo assim, ela orava, mas também ponhava em ação a oração dela, porque ela estava precisando ser julgada, uma causa na vida dela. E ela foi até esse juiz, pedir para que ele julgasse essa causa. Olha para você ver, mulher, você está orando, você está sendo espancada na sua casa. Não fale que a igreja está permitindo isso,
porque você tem que orar. Não significa que isso você não tenha fé, minha irmã. Isso significa que a sua oração, você também tem que pôr ação. Por exemplo, eu estou desempregado, preciso que Deus abra uma porta, quero que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu oro, eu jejuo, eu vou aos montes orar, eu oro nas madrugadas. Amanhece o dia, eu sento, vou falar assim, vou fazer um propósito, meio-dia, eu oro 3 horas, eu oro 4 horas, eu oro 5 horas, eu oro. Mas eu sento no meu sofá, cruzo a perna, cruzo o braço e fico esperando o emprego chegar na minha casa. Irmã, não vai ser assim. Não vai acontecer assim. Porque eu orei, mas eu tenho que colocar a minha oração em ação. Eu tenho que sair procurar emprego. É assim você. Mulher, não retorce a palavra. Não diz que os pastores estão fazendo isso, as mulheres estão apoiando, estão orando, e não está fazendo nada. Irmã, ore. Está acontecendo isso na sua vida? Procure a justiça. Talvez, irmão, se essa mulher falasse assim, não vou só orar. Esse juiz não sabia que ela precisava dele para julgar a causa dela. Ela teve que ir até ele. E talvez isso que está acontecendo na tua casa, irmão, você está sendo agredida, seu marido está te espancando. Isso aí não é só você dobrar seu joelho, você tem que ter uma ação. Porque eu aprendi, irmão, que quando eu precisei de uma ajuda de um pastor, pedi para ele o que eu fazia, ele disse, irmão, faça uma oração, coloque o teu esposo em oração. Mas ao mesmo tempo ele diz, ação, você não pode só orar, você tem que pôr em ação, você tem que fazer alguma coisa. E isso Deus foi me mostrando o que eu tinha de fazer. Talvez na sua cidade, minha irmã, aí você vê um advogado, um delegado, um juiz, você vê uma delegacia das mulheres, mas você fala assim, não vou só orar, eu tenho certeza que Deus vai resolver. Irmã, tem coisa, Deus vai resolver, mas tem coisa os homens que vão resolver. Não é tudo Deus, tudo Deus. Irmã, é como aquela palavra que fala assim, que Deus dá de comer todos os passarinhos, dá veste aos passarinhos. Como que Ele não vai te dar? Tem muita gente que acha que é assim, que Deus dá tudo isso para o passarinho, então Ele tem que nos dar também. Mas não esquece, irmão, que Deus dá alimento para o passarinho. Ele dá o alimento para o passarinho, mas Ele não coloca ali dentro do ninho para o passarinho comer. O passarinho tem que fazer o que, irmão? Ele tem que sair do ninho e procurar comida. É assim nós temos, irmão, temos que orar a Deus, sim, temos que orar a Deus, mas também se precisar da justiça, nós temos que usar a justiça. Se nós temos alguma enfermidade que o médico pode resolver, nós temos que ir no médico. Não significa que isso nós não temos fé. Nós somos carnal, irmão. Nós vivemos nesse mundo. Nós corremos risco de enfrentar esse problema. Irmão, eu quero dizer para você que Deus vai colocar a mão só quando os médicos não conseguem, a justiça não consegue. Irmão, eu quero deixar essa palavra para você. Medita nessa palavra. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você age nos seus propósitos. Irmã, não retorce a palavra. Não finge que você não conhece a palavra. Irmão, você que faz isso e diz que serve a Deus, você está enganando a si mesmo. Irmão, um grito é a mesma coisa que você dar um tapa. Você humilhar a tua esposa é a mesma coisa de você ter batendo nela. Irmão, não diz que um grito não é pecado, porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Eu quero deixar essa palavra com você. Que Deus derrama grande bênção na sua vida. Que você venha ter visão da palavra de Deus. Irmão, leia a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Não retorce essa palavra. Porque a palavra de Deus diz assim, ai daquele que tira um tio da palavra dele. Irmão, faça que nem essa mulher. Ela buscou a justiça. Ela foi atrás do juiz. Então, irmão, não fica usando igreja, não fica usando pastor, não fica usando obreiro, não fica usando ninguém por causa dos seus problemas. É você, Deus, e se precisar de justiça, justiça. Se precisar do médico, médico. Mas não retorce a palavra de Deus, porque Deus vai te ouvir. Mas o dia que você falar a verdade, o dia que você andar na verdade,
Muitos dizem assim: eu sou filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, um só caminho. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cuidado, Deus, que você está servindo. Cuidado, Deus, que você está servindo. Então serve um Deus, aquele que transforma, aquele que te criou. E também muitos dizem assim: eu sou filho de Deus. Engano seu, se você estiver no caminho errado, se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, você simplesmente é criatura. Você vai passar a ser filho o dia que você obedecer. Porque enquanto você estiver no pecado, no erro, você não é filho de Deus, você é criatura. Seja hoje um filho de Deus, não seja criatura, porque você sendo filho de Deus, você será herdeiro do reino de Deus. Irmão, não procura tanta coisa aqui na terra, procura o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscai primeira coisa o reino de Deus, que o resto das coisas serão acrescentadas. Assim Deus fez na minha vida. Eu busquei a Deus primeiro e está sendo acrescentada muitas coisas na minha vida. Ele pode acrescentar em você também. Que Deus abençoe, que você tome a palavra, come a palavra. Assim como você precisa de um alimento, colocar na boca para sentir o sabor, sente o sabor da palavra. Eu quero te dizer para você, minha irmã, meu irmão, o sabor da palavra de Deus é vitória, em nome de Jesus.